Capítulo 11. Amélia não percebeu como o terceiro lago a fazia se sentir claustrofóbica até estarem prontos para sair de lá. Foi nesse momento que a palavra a atingiu como um tapa. Claustrofóbica. Tinha medo de que a canoa não se espremesse para fora do jeito que fora para dentro. Medo de que ficassem presos ali, no terceiro lago com a casa para sempre. Era bobagem, é claro. Eles poderiam nadar pelo túnel, andar pela margem, havia uma dúzia de modos diferentes de sair dali. Ainda assim ela sentiu pânico. Mas a canoa conseguiu sair do mesmo jeito que havia entrado. Só que agora havia ainda mais lascas de tinta na água e um amassado maior na canoa. Tio Bob tem uma boa mangueira comprida, disse James enquanto finalmente se aproximavam da margem formada pela pequena extensão de areia que era a praiazinha do tio Bob. Nós sempre voltamos para as mangueiras, disse Amélia. É mesmo? Será que é nosso espírito animal? Mas Amélia pensou no peixe morto flutuando 30 centímetros abaixo da superfície do terceiro lago. James pulou da canoa. Não vai funcionar, falou Amélia. A mangueira. Não vai? Não. Eu já tentei. Não funciona como canudo. James parecia pensativo. Ele observou o primeiro lago, mas Amélia sabia que na verdade ele estava olhando mais longe que isso. Seu tio tem cilindro de mergulho? Talvez. Você sabe usar? Não. Ele ficou pensativo de novo. Meu primo tem equipamento para fazer snorkel. Serve. Vou pegar com ele hoje à noite. Sílabas cortadas. Frases curtas. Amélia sabia por quê. Eles estavam planejando voltar ao terceiro lago. Sem precisar discutir a ideia, eles iriam voltar. Isso significava alguma coisa. Amanhã então, falou James. Espere não. Eu trabalho amanhã. A que horas? Durante o dia. Onde você trabalha? No mercado da Darlene. É mesmo? É maneiro. Está bem. Depois de amanhã então, disse Amélia. James assentiu. Está bem. Eles olharam nos olhos um do outro. Uma mensagem silenciosa foi transmitida. Tinham recebido uma amostra, visto um hall, um corredor com espelho e queriam mais. Você voltaria com ou sem ela, pensou James. Mas foi um pensamento desagradável. Eles assentiram ao mesmo tempo, fingindo concordar com o segundo encontro dali a 2 dias. Mas na verdade ambos estavam dizendo sim, sim, eu voltaria sozinho. Voltaria neste segundo se pudesse. Capítulo 12. O mercado da Darlene tinha 12 corredores com tudo o que uma família podia precisar. De comida a papel higiênico, era o que Marcy, a colega de trabalho de Amélia, gostava de dizer. Cuidamos dos dois lados. E era verdade. De todos os lados, na realidade. Incluindo os pés de pato, snorkels e máscaras que enchiam o pequeno mas popular corredor aquático. Ao trabalhar no dia seguinte, Amélia passou por aqueles trajes de banho e boias de braço e pensou inúmeras vezes na casa. O que era aquilo? Especificamente, pensou no cabideiro e no pote de vidro, que não deviam ficar parados em um ambiente como aquele. E quanto mais ela pensava a respeito, mais o estado impecável das paredes de madeira a incomodava também, mais o fio reto pendurado da lâmpada no hall a confundia. O que era aquilo? Essas 4 palavras faziam mais barulho do que as 5 mais óbvias, porque ela estava ali. Ela estocou prateleiras com toalhas de papel e cereal e ajudou Marcy a cancelar uma encomenda. Conversou brevemente com os entregadores da Saxon Food sobre as maçãs, afinal algumas estavam ruins, e um deles pediu que ela lhe fizesse um favor e não comentasse nada sobre o estado das frutas. Estavam boas quando eles saíram da Saxon, disse ele, portanto devia ter passado rápido demais por um quebra-molas. O chefe ia ficar bravo. Amélia inspecionou as maçãs, achou que estavam boas o bastante e disse que seria o segredinho deles. Nosso segredinho. Mas uma casa mobiliada no fundo de um lago não era segredinho de ninguém. Alguém tinha que saber. Quem? Ela empacotou compras, tomou cuidado com os ovos e jogou conversa fora com os clientes de sempre. Passou 2 vezes diante do espelho da sala dos funcionários e em ambas notou seu reflexo. Ela varreu corredores. Alinhou os rótulos nas latas de sopa para que os clientes pudessem ler os sabores. Ainda assim, apesar de todas essas distrações, alguém tinha que saber sobre a casa. Quase teve a sensação de que estava sendo observada. Observada no trabalho. Espiões no estacionamento do mercado à sua espera para perguntar se ela havia tocado em alguma coisa lá embaixo, preparados para revistar seu carro atrás de áreas molhadas. Observara? Mas não exatamente. Estava sendo vista. Tio Bob? Será que ele sabia? Amélia achava que ele tinha que saber. Como alguém poderia ter uma casa no primeiro lago e nunca ter pensado em dar uma olhada no túnel pichado no segundo? E nunca ter passado por cima da casa que James e Amélia tinham visto em sua primeiríssima volta com a canoa? Estava coberto pelo mato, lembrou Amélia a si mesma. Isso meio que dificultava ver o túnel. As pichações em cores berrantes. Os desenhos de pintos e peitos. Amélia queria perguntar pessoalmente a Bob. Talvez James já tivesse feito isso. De pé sozinha no caixa 2, ela conferiu o telefone para ver se tinha mensagens. Não havia nenhuma.
Nenhum Bob sabe nem Bob disse que é o cenário de um filme nem absolutamente nada vindo de James. Então, será que James tinha falado com o tio sobre o assunto? E por que essa possibilidade a fazia se sentir tão mal por dentro? O que era aquilo? Marcy terminou de empacotar as carnes de um cliente no caixa 1 e continuou a conversa perpétua, que é a mania que alguns colegas de trabalho tinham de continuar uma história exatamente de onde pararam, mesmo que isso tivesse sido há 2 dias. Então Tommy acha que é seguro, disse ela piscando. Amélia não tinha certeza de quem era Tommy ou do que era seguro. Ela piscou de volta. Pensou na caça. Na cabeça dela, a meia porta estava balançando de leve com as ondas invisíveis. Na sua visão, o sol devia ter estado diretamente acima do lago, porque Amélia viu detalhes na madeira daquela porta que não tinha visto ao vivo no dia anterior. E pela metade aberta e escura, ela imaginou um rosto simpático, quase imperceptível, talvez seu próprio reflexo distorcido no espelho do hall, e uma voz também. Volte quando conhecer Amelia. Quando conhecer. A cara, falou Marcy com metade de um dedo enfiado no nariz, e outro apontando para as portas da frente. Amélia ergueu a cabeça. James? Era ele. Indo na direção dos caixas e carregando algo saído diretamente do set de um filme de ficção científica. Ou talvez algo do fundo de um aquário. Oi, disse ele. Desculpe vir atrás de você. Estou feliz que esteja aqui. Alívio. Juntos outra vez. Como se a simples presença dele indicasse que os dois já estavam voltando ao terceiro lago. Olha, falou ele, erguendo um pouco o objeto monstruoso. Cilindros de oxigênio, disse Amélia. Mas não eram cilindros de oxigênio. Era um gigantesco capacete de mergulho que vinha junto com um tubo de respiração dourado. É do meu primo, falou James. Contou a ele por que você precisava disso. Então trocaram um olhar cúmplice. Amélia poderia muito bem ter perguntado, você contou a alguém sobre isso? Não. Só falei que eu queria mergulhar. Ele não havia contado a ninguém sobre a casa, percebeu Amélia. Ela sentiu outra onda de alívio. Essa foi salpicada com um pouco de culpa, um pouco de peso na consciência. Mas por que não guardar alguma coisa para si mesma? Por que não ter um segredo? Tio Bob sabia sobre o terceiro lago, disse James. Que bom. Que bom. Quer dizer, tipo, é claro que ele sabia. Certo? Certo. Mas ele disse que nunca vai lá. Não contei a ele que a gente foi. Só falei que parecia existir um terceiro lago. Ele disse que parece mais um pântano. Disse que é feio. Feio, repetiu Amélia. Por que estão com equipamento de mergulho? Perguntou Marcy, saindo de detrás do caixa 1. Por nada, falou James. For nada, repetiu Amelia. Marcy olhou de um para o outro. O que há de errado com vocês dois, hein? James sorriu para Amélia e carregou o equipamento de volta até a porta de vidro. Antes de sair, ele parou e virou-se para ficar de frente para ela. Vamos fazer isso, disse ele sem som, apenas mexendo os lábios. Vamos, sussurrou Amélia. Vocês dois são esquisitos, afirmou Marcy. O sorriso de Amelia foi sumindo lentamente do rosto conforme James ia. Não porque ela não estivesse feliz. Não porque ela não estivesse entusiasmada por ele ter saído e arranjado equipamento. Mas porque a casa já parecia exigir uma consideração mais cuidadosa do que qualquer sorriso simples poderia suprir. Vamos fazer isso, sim, pensou Amélia. Mas o que é aquela casa? Capítulo 13. Não era só o capacete e o tubo de respiração que eram dourados, o traje inteiro cintilava. Naquela noite eles o experimentaram no jardim de James. Os pais do garoto estavam dormindo, então tinham que fazer silêncio. E até tentaram. Mas os dois riram, caíram e se sentiram como os primeiros homens na Lua. Também agiram como eles, fingindo colocar bandeiras na superfície do satélite natural, enfiando gravetos na Terra. Era exquisito, era emocionante, era assustador. Uma regra, falou Amélia enquanto James tirava o capacete, expondo o rosto na luz cercada de insetos da varanda. Só uma. Nada de como ou porquê. Como assim? Não vamos perguntar como a casa foi parar lá e não vamos perguntar por que está mobiliada. Não perguntamos como ou por que funciona. James entendeu. Nada de como ou porquê, concordou ele. James estendeu a mão com luva dourada e Amélia, sorrindo, a apertou. Com aquele contato, os dois sentiram todo o poder emocionante da descoberta que tinham feito. Um clubinho. Se eles quisessem que fosse. E não era só a casa. Não. Era o quarto lago no qual também estavam nadando. Pela primeira vez na vida, eles estavam se apaixonando. Capítulo 14. Sozinho debaixo d'água. Sozinho na casa. Respirando. Depois de 2 minutos, James sentiu a pulsação acelerando e achou que era melhor subir antes que fosse tarde demais. Mas ele estava usando um capacete e não precisava fazer isso pelo mesmo motivo de 2 dias antes. Podia passar mais de 1 hora ali embaixo se quisesse. O tubo de respiração saía pela porta e subia até a canoa.
Lá ficava conectado a um compressor que Amélia observava quando não estava olhando fixamente para dentro da água, para o telhado da casa. James não estava mais preocupado com lanchas e garotas de biquíni gritando. Amélia tinha que estar impressionada com tudo aquilo. Você está em uma casa debaixo d'água e só consegue pensar em Amélia. Era verdade, então ele riu e a risada respingou no domo de vidro que o protegia. Ele ficou de pé no hall, iluminando o corredor onde Amélia havia se olhado no espelho. Estava vendo o vidro pendurado na parede da esquerda. E além dele, um cômodo muito maior, cujo tamanho ele nem sequer podia dimensionar. Ao dar um passo em direção a ele, o tubo de ar ficou preso na meia porta e o puxão foi tão leve quanto um tapinha no ombro. O traje era volumoso e as luvas transformavam seus dedos em mãos de macaco, de modo que ele não conseguia se virar tão rápido quanto gostaria. James se sentia muito lento e quadradão. Com a mão livre, girou a mangueira fazendo-a ondular, esperando que se soltasse de qualquer protuberância que o impedia de entrar ainda mais na casa. Deu certo. Livre, ele se olhou no espelho ao passar e sorriu atrás do capacete de vidro. Era a cara do amor jovial, percebeu James. Ele viu um cômodo à frente, fragmentado, formado pelos breves trechos de luz que ele direcionava. Era uma sala de jantar. A mesa e as cadeiras lhe diziam isso. Mas nada lhe dizia como a mesa e as cadeiras continuavam fixas no chão do jeito que estavam. Nem nada explicava o tapete debaixo das pernas das cadeiras. Ou as centenas de bugigangas que forravam as prateleiras de um armário de vidro encostado na parede direita. Nada de como, pensou James. Nada de porquê. Era impossível não ter a sensação de estar invadindo a casa. Se não fosse pela escuridão, a distorção e o frio, James teria se considerado sortudo por não ter dado de cara com quem quer que fosse o dono. Ele andou feito um astronauta na direção da sala de jantar e ficou preso outra vez. Droga! Ele se virou e ondulou o tubo. O movimento percorreu em câmera lenta o comprimento da mangueira, desaparecendo pelo retângulo escuro da meia porta, para dentro do jardim lamacento e além dele. Aí a ondulação voltou. Na direção dele. Como se James estivesse do lado de fora da casa e a mangueira estivesse ali, presa onde ele estava. James apontou a lanterna para a porta, traçando o vão retangular. Partículas de lama e peixinhos passaram pela luz, mas logo desapareceram na escuridão. Ele esperou um segundo puxão vindo de fora da casa. Outra ondulação. Você está ofegante demais, cara. Mas não era possível. A não ser que alguém a tivesse sacudido. Ele pensou em Amélia lá em cima. Será que ela havia lhe mandado a ondulação pelo tubo de ar? Só podia ser. Mas será que ela estava tentando lhe dizer alguma coisa? Tem alguém lá em cima, pensou ele. Alguém dizendo a ela para tirar o namorado da água e ir para casa. Agora mesmo. James andou pesadamente até a porta da frente. Olhando por cima da soleira, confirmou que o tubo estava preso em um dos corrimãos da varanda. Ele pegou o tubo entre o indicador e o polegar enluvados. Você acabou de se chamar de namorado dela? A mangueira se soltou do corrimão e James enrolou com facilidade a sobra. Ele entrou de novo na casa. Queria ir mais fundo dessa vez. Mais fundo na casa. Mais fundo no lago. Mais fundo no amor. É mesmo amor? Isso está acontecendo. Chegou rapidamente na sala de jantar, movendo-se com mais agilidade do que pouco antes. Apesar da escuridão à frente, da escuridão em todos os lugares, ele se sentia seguro. Vivo! Flutuou até a mesa da sala de jantar. A lanterna lhe mostrou uma toalha de mesa, travessas, guardanapos dobrados e 8 cadeiras de espaldar alto. Um lustre estava pendurado no teto, balançando de leve com as ondas invisíveis no fundo do lago. Havia quadros nas paredes. Paisagens que pareciam ondular, como se algo vivesse embaixo da grama amarela. Como? Velas apagadas. Arândalas. Utensílios. Tudo imóvel em cima da mesa. Nas prateleiras. Nos pratos. Como? Um aparador de madeira sólida. Uma bandeja em cima. Sem flutar. Sem se mexer nem um pouco. Como? Nada de como, disse James dentro do capacete. Nada de porquê. Amélia estava muito acima dele. Observando o compressor. James afundou mais. A mangueira seguiu suavemente atrás dele. Não ficou presa dessa vez. Ele entrou ainda mais na casa. Capítulo 15. Depois da sala de jantar, um escritório. Uma parede de livros. Cactos. Encadernados. Debaixo d'água. Livros. James apontou a lanterna para os livros. Idiomas estrangeiros, ou talvez as letras tivessem sido danificadas pela água, afinal de contas, roubadas pouco a pouco. As 3 linhas que formavam um A, as 3 que formavam um F perto da estante havia uma cadeira, solidamente fixa no chão, ao lado ficava uma mesa de canto com um cinzeiro, além de uma janela. Sob a luz da lanterna, o mundo do outro lado do vidro era preto como piche, mas ainda assim James via algo lá fora. Algas marinhas acenando na base da janela, lama flutuando em ondas submersas, o lago pulsando. James sentou-se na cadeira do escritório. Apoiou as mãos enluvadas no descanso dos braços. Ele notou o papel de parede,
patos minúsculos fugindo de um caçador com o rosto nas sombras. Uma escadinha dobrável para alcançar os livros mais altos. Uma segunda porta atrás da cadeira do escritório. James ficou com mais frio. Fisicamente sim, mas também por medo. Era um pensamento assustador estar sentado no escritório de uma casa impossível no fundo de um lago. De repente parecia possível, não provável, que alguma coisa morta pudesse entrar flutuando pela porta pela qual ele havia passado. Algo se desfazendo em pedaços, se desmembrando, vindo na direção dele conscientemente ou não, um ser vivo à deriva. Ele tentou pegar o cinzeiro na mesa de canto. Não se mexia. James passou muito tempo olhando para ele, resistindo à pergunta por quê. Levantou-se e ajustou a sobra do tubo, conquistando mais 6 metros de espaço para andar. Feito um astronauta, rodeou a cadeira e abriu a segunda porta. Como ainda não tinha erguido a lanterna, como não apontava o feixe de luz para a frente, James não viu nada. Naquele momento, no único compasso de completa escuridão, ele sentiu como se estivesse entrando no vazio da morte, um verdadeiro fim, um lugar onde nunca mais seria capaz de encontrar Amélia, nunca mais encontrar calor, consolo, confiança, triunfo, razão ou amor. Não entre neste cômodo. Um pensamento sombrio para se ter no vão escuro de uma porta. Mas James entrou. Ele ergueu a lanterna e gritou, 2 sílabas involuntárias atingindo o vidro do capacete. Um rosto pálido sob a luz da lanterna. Encarando nos olhos. James deu um passo para trás, batendo o cotovelo na parede. Mas era só um quadro. Caramba! Exclamou. Então riu de si mesmo e desejou que Amélia estivesse ali para ouvi-lo gritar. Não era um rosto. Não eram olhos, afinal de contas. 2 ameixas em uma mesa branca, sendo que a beirada da mesa parecia uma boca perfeitamente rígida, sem sorrir. Uma natureza morta ondulante debaixo das ondas do telhado. James inclinou-se na direção do quadro, aproximando o vidro do capacete a 1 centímetro da tela. Achou que era uma pintura a óleo. Lembrou-se do clichê como óleo e água. Imaginou se isso tinha alguma coisa a ver com a razão pela qual ainda estava intacto. Ele iluminou ao redor do cômodo, vendo detalhes como via qualquer coisa naquela casa, em pedaços. Como se tivessem deixado cair um quebra-cabeças no terceiro lago há muitos anos e agora James e Amélia estivessem ali para montá-lo. Um sofá marrom de couro. Uma janela comprida e estreita. Portas de armários. Uma mesinha de centro. Um tapete. Um tapete, falou James. Ajoelhou-se no chão e passou a luva pelas centenas de filamentos minúsculos, anêmonas do mar de tecido vermelho e branco. James se deu conta de que aquela era uma casa bonita. A mais bonita em que já estivera. Ele se levantou e, ao se virar, deparou com uma mesa de bilhar. As bolas estavam arrumadas em uma das extremidades. O taco estava apoiado na outra. Jogue-me, ela parecia dizer. Mas não pergunte como. James pegou um taco do suporte na parede. E fez uma pausa. Olhando fixamente para o espaço além do outro lado da mesa, teve a sensação de que poderia ter alguém ali. Alguém com quem jogar uma partida. Como se, no momento em que atingisse as bolas, dedos invisíveis pudessem pegar o taco de suas mãos e jogar em seguida. Ele devolveu o taco ao suporte. Segurando a sobra do tubo perto do quadril, saiu da sala. Entrou em um novo cômodo, mas antes que pudesse reconhecer o que era, sua lanterna morreu. Escuridão. Sozinho com ela. Desajeitadamente, graças às luvas de macaco, James apertou o botão ligar, desligar, ligar, desligar. Ele sacudiu a lanterna e então a bateu no quadril. O traje era volumoso demais ali, por isso ele tentou bater no outro braço. Mas era volumoso demais ali também. Ele a ergueu até o capacete, recuou a lanterna apagada e parou. Não quebre o capacete, cara. O que você está pensando? Ele deixou os braços caírem ao lado do corpo. Sem luz. Observou a escuridão à frente, sentiu o frio da escuridão atrás. Sem luz, ele podia estar em qualquer lugar da casa. No andar de cima, no de baixo. Do lado de fora. De dentro. A casa podia não existir. Ora, ele podia estar no fundo de um lago vazio. Podia estar dormindo. Podia estar acordado. James tentou sorrir, tentou manter a calma, mas era muito difícil fazer isso no escuro. Oi, Amélia, disse, achando que uma conversa de mentirinha com ela podia ajudar. Não ajudou. E ele se arrependeu de ter feito isso. Pois se sentiu ainda mais sozinho. A impressão que deu foi de que ela estava ainda mais longe. Ou que ele tivesse deixado o nome dela ali embaixo. Como se entregasse o nome de Amélia para a escuridão. Ele testou a lanterna de novo. Ligar/desligar. Funcionou. Luz. À frente, a menos de 6 metros de onde ele estava, havia uma escadaria. Larga. 2 pessoas poderiam andar nela. Amélia, pensou ele. A lanterna não funcionou por um segundo e cara, achei que fosse fazer xixi na calça. Uma passadeira vermelha e branca forrava a escada, moldando cada degrau. James segurou a luz fixa no topo por muito tempo. Ele queria subir a escada, queria ver o que o segundo andar tinha a oferecer. Mas já vira o suficiente. Por enquanto. Saiu por onde havia entrado, sem parar para examinar nenhum item. Pela sala de estar, o escritório, a sala de jantar, o hall e a meia porta da frente. Enquanto nadava para cima, sentiu-se mais volumoso do que nunca. A casa parecia afundar em câmera lenta ao seu lado.
E quando ele rompeu na superfície, o rosto sorridente de Amélia foi mais bem-vindo do que qualquer um que já vira. James ficou boiando por um instante, a 2 metros de distância da canoa. Como foi? Gritou Amelia. De volta à canoa, ele contou a ela. E a cada detalhe o espanto de Amélia aumentava. Você chegou até o pé da escada? Cheguei. Então eu provavelmente deveria subir. James fez uma pausa antes de responder. Claro. Se você quiser. Em nome da exploração, falou Amélia, preciso ir além do que você foi, certo? Claro. Isso aí. Amelia bateu palmas. Me ajuda a colocar o capacete. A lanterna ficou dando defeito, disse ele. Ficou? Amélia pegou da mão dele e testou. Está funcionando agora. É. Mas sei lá, apagou por um instante. Amélia olhou por cima da beirada para o telhado nas sombras turvas. Se apagar, falou ela, eu tateio de volta. James riu. Ele tentou se lembrar exatamente do medo que sentirá, mas era difícil agora que estava em segurança. Tem certeza? Tenho. Enquanto entrava no traje, ela pensou sobre ficar lá embaixo sozinha no escuro. Repetiu frases como vale a pena e ninguém nunca fez nada importante se deixando vencer pelo medo. Isso ajudou. Antes que Amélia enfiasse os braços dentro das mangas, James esticou a mão e tocou seu braço. Por que você fez isso? Mas o olhar de James lhe disse que ele não sabia muito bem. Que ele vira sua pele clara e macia e quisera tocar nela. Só isso. Desculpe, disse ele, sentindo que começava a ficar vermelho. Não precisa pedir desculpa. Amélia pensou tolamente em esticar a mão e retribuir o toque. Para fazê-lo se sentir melhor. E porque ela queria. Então enfiou os braços nas mangas e as mãos dentro das luvas douradas enormes. Depois que ela entrou na água, James deu um tapinha no capacete de vidro. Ela olhou para ele com a respiração regular, inquisitiva. James achou que ela parecia uma criança, uma menina pequena naquele traje grande. Cuidado com a mangueira, falou James. Pode prender em alguma coisa. Vãos de porta. Maças. Amélia mostrou um polegar enluvado para ele. E mergulhou. James observou-a afundando para além do telhado, para dentro das sombras. Logo tornou-se apenas um tubo, uma linha fina engolida pela escuridão. Então James viu um olho encarando da janela do andar de cima. Amelia! Berrou ele. James se preparou para agarrar a mangueira, dar um puxão e trazê-la de volta para cima. Mas o olho se mexeu e James percebeu que era um peixe. Só um peixe na janela de cima. Natural em um lago. Só um peixe. Capítulo 16. A lanterna ficou dando defeito. Amélia estava no pé da escada, direcionando a luz para o alto. Talvez devesse ter escutado James. Talvez eles devessem ter ido comprar outra. Mas ela quisera parecer aventureira. E estava se sentindo aventureira. Quando ainda estava na superfície ensolarada, não parecerá tão ruim se a luz se apagasse lá embaixo. Escuro e frio. Era só debaixo d'água, afinal de contas. O que era o escuro além da ausência de luz? E o que era o frio além de uma temperatura? Noite de inverno. Amélia já tinha vivenciado tudo isso. Ainda assim, ela estava ajoelhada, observando a passadeira que forrava a escada. A sobra da mangueira estava empilhada delicadamente ao seu lado. Amélia não sabia nada sobre danos causados pela água ou o que deveria acontecer com o tapete há muito tempo submerso, mas imaginava que não deveria ter um aspecto tão bom quanto aquele. Parecia novo. Mais ou menos. De uma maneira clássica. Ela olhou para o topo da escada, o foco de luz ainda direcionado no último degrau. Estava tudo preto lá em cima. Impenetrável. Nenhuma luz entrava pelas janelas do segundo andar. Provavelmente era bloqueada pelo telhado. Ou talvez todas as portas estivessem fechadas lá em cima. Todas as portas. Lá vamos nós, disse Amélia, falando com James exatamente como ele falará com ela. Nenhuma comunicação de verdade entre eles. Ela se levantou e usou o corrimão para se equilibrar. A lanterna ficou dando defeito. Não parecia tão vergonhoso agora, tão oposto de aventureiro ir atrás de uma lanterna melhor. O quadrado no topo da escada, que era a passagem para o segundo andar, fazia Amélia pensar no tipo de buraco que se encontrava por acaso no chão de uma floresta, e como se devia pisar bem longe dele. Amelia subiu ao primeiro degrau. O seguinte. Andando mais rápido, ela estava na metade do caminho, pensando que James não fora tão longe, que talvez ninguém no mundo inteiro tivesse ido tão longe. Ela subiu o degrau seguinte como um astronauta. E o próximo? À frente, a luz não revelava muito mais do que o começo de um corredor. Bem, James, aqui estamos nós. Saindo. Este é nosso segundo encontro? Não. Provavelmente é o terceiro. 2 encontros debaixo d'água. Um em cima. Bom para nós. Somos Lucas. Ela subiu o próximo degrau. Algumas pessoas vão ao cinema, outras dão os amassos dentro do carro estacionado atrás da escola. Mais um degrau. Algumas se encontram para tomar café. Outras para tomar drinks. Adultos se encontram para tomar drinks. Isso acontece o tempo todo. Mais um.
Mas nós? Nós estamos nos revezando em um lugar maluco. Ela gostou disso. Nos revezando em um lugar maluco. Soava como amor. A 2 degraus do topo, Amélia parou. À distância, a luz mostrava uma porta. Seria um momento péssimo para a lanterna parar de funcionar, disse ela. Uma única porta. No fim de um longo corredor com painéis de madeira. Entre ela e a porta havia alguns peixes flutuando. Todos mortos. Eles nadam de lado. Amélia fingiu dizer a James. Só isso. Nadadores de lado. Escuridão e água fria divididas pelo feixe de luz. Ela percebeu que gostaria de ter menos sobra na mangueira. Era evidente que queria uma razão para voltar. Não, disse ela, balançando a cabeça dentro do capacete. Vamos explorar. O medo diminuiu, deixando apenas a adrenalina da exploração. Amélia começou a andar pesada e astronautamente na direção da porta ao final do corredor na casa no fundo de um lago. Capítulo 17. Não havia nenhuma outra porta ao longo do corredor e começou a parecer que Amélia estava sendo arrastada na direção da única que existia, a que ficava mais distante. Parecia que uma onda suave mas larga a empurrava por trás, guiando-a até lá. Ela passou quicando lentamente por espelhos, olhando por tempo suficiente para ver as várias expressões em seu rosto atrás do capacete redondo. A lanterna refletia no vidro, a água distorcia as coisas e Amélia quase não se reconheceu. A porta era arqueada em cima, o tipo de porta que Amélia sempre quisera no seu quarto quando era criança. Parecia em parte funcional e em parte pura ficção. O tipo de porta que pedia que as pessoas a abrissem. Amélia colocou a mão enluvada na maçaneta e a porta se mexeu sem esforço. James, falou ela. Você quer assumir o controle agora? Ela não queria pensar essas palavras. Queria dizê-las. Porque ninguém falaria em voz alta se estivesse com medo. Se Amélia estivesse com medo, ela não ia querer fazer som algum, não ia querer atrair nenhum peixe enorme ou um sabe-se-lá-o-que enterrado no segundo andar de uma casa no fundo de um lago. Se Amélia estivesse com medo, não andaria com tanta confiança. Estaria preocupada com o tubo de ar, com a pressão dentro do capacete. Estaria suando, tremendo, desajeitada demais para guiar a mangueira ao seu lado. Estaria chorando, retrocedendo, se enroscando, sentando-se onde quer que estivesse, flutuando, deixando a água levá-la. Se Amélia estivesse com medo, não teria subido os degraus, não teria ficado parada na frente de uma porta impossível e aberta que deveria ter se desintegrado há muito tempo. Ela engoliu em seco e com força e achou que tinha escutado um eco, o lago todo engolindo com ela. Um movimento sutil, mas em todo lugar. Uma respiração. Amélia passou pelo vão da porta e entrou no cômodo no andar de cima. Ah! Um vestido amarelo flutuou pelo quarto na direção dela. Flutuando horizontalmente, parecia que alguém o vestia. 2,15 metros acima do chão. Amélia se avexou. Era uma coisa boba para fazer, afinal o vestido amarelo era levado por uma corrente invisível e subiu para o teto. Quando você abriu a porta, provocou uma onda, diga as palavras em voz alta. Executa-se mesma. Você não está com medo. O vestido se dobrou sozinho e subiu para um canto do quarto. Amélia entrou ainda mais e manteve o feixe de luz no vestido, observando o tecido amarelo e os babadinhos minúsculos na beirada dos ombros. Ela imaginava a pele clara como creme em cima da qual os babados costumavam ficar, imaginava a silhueta de uma mulher bonita preenchendo o vestido, antes de tirá-lo e soltá-lo, deixando flutuar de seus dedos, mais para dentro do quarto escuro. Amélia sentiu a presença de alguma coisa à sua direita e se virou depressa. Ela levou a mão até a boca para sufocar o ar que soltou, mas seus dedos bateram no vidro e ela ficou observando um segundo vestido, vermelho também flutuando, mas parecia de pé, como se estivesse em um cabide suspenso, perfeitamente ereto. Amélia deu um passo para trás e encostou na porta. Estava fechada. Como? Nada de como. Mas sua voz estava baixa, muito baixa dentro do capacete de vidro. Sob o feixe de luz, o vestido vermelho parecia capaz de dar um passo em sua direção se quisesse e se aproximar dela mais rápido do que ela mesma era capaz de se mexer. Então a água o levou dobrando-o na cintura. Atrás dele revelou-se um armário aberto. Havia cabides de madeira vazios lá dentro. Aos poucos, Amélia se aproximou. Passou os dedos pelos cabides. Suas mãos enluvadas eram desajeitadas demais para fazer qualquer coisa além de tatear. Ela jogou o feixe de luz para cima e viu um vestido cinza encostado no teto. Se houvesse uma mulher dentro dele, estaria de frente para Amélia. À sua esquerda, um vestido malva flutuava na direção dela, horizontal o suficiente para parecer ocupado, como se alguém estivesse mancando dentro dele, bêbado talvez, a água preenchendo o tecido de tal maneira que o fazia parecer curvilíneo, encarnado, usado por alguém que não era exatamente normal mas deformado, completou Amélia, porque ela não queria só pensar isso. Quando o vestido alcançou, Amélia esticou as mãos enluvadas e o tecido se dobrou frouxamente por cima delas. Com delicadeza, ela o deixou cair e viu que logo atrás havia um quarto vestido. Este era preto, posicionado perto do chão, como se estivesse sentado, olhando diretamente para Amélia. Ela iluminou todas as direções. Contou mais 3 vestidos. Flutuando nos cantos, onde o chão encontrava as paredes e as paredes também se encontravam.
De ambos os lados do quarto ela viu duplas de portas idênticas, portas que no fim das contas deveriam, se Amélia tivesse algum senso de direção, levar de volta a escada. Imaginava que deveria haver quartos atrás dessas portas, outros cômodos com janelas, uma das quais pelo menos ela e James tinham visto da canoa. Ela andou na direção das portas à sua direita, para o lado da casa sobre o qual James flutuava. Esticou o braço na direção das portas. Ao ver que estavam abertas, pressionou a palma volumosa e dourada nelas. Um vestido azul emergiu do espaço que fora aberto e flutuou por cima do seu capacete, seguindo para a escuridão atrás dela. Amélia o seguiu com a lanterna até o outro lado do quarto, onde ele afundou por um instante no chão, na bainha do vestido preto. Não estou com medo, afirmou ela. Respirando fundo, passou pelas portas idênticas abertas. Capítulo 18. "Uau!" exclamou Amelia, tendo tirado metade do capacete. "Uau!" Com as luvas molhadas, ela agarrou James pelo rosto. "Você foi ao andar de cima?" perguntou James. "Se eu fui ao andar de cima? Se eu fui ao andar de cima?" James. "É incrível. É a coisa mais extraordinária que já vi. Tinha vestidos flutuando, camas com lençóis ondulando, penteadeiras e os armários. Ah, caramba! Meu Deus, os armários." Aliviado por vê-la e ainda mais feliz por vê-la se divertindo tanto, James começou a rir. "Você está mesmo animada." "Animada? Eu nem consigo encontrar as palavras." Isso é milagroso, falou James. Depois olhou por cima da borda da canoa para o telhado. "Impossível. É fabuloso. É mágico. É a descoberta mais importante de todos os tempos." Amélia mal se dava conta de que estava de pé na canoa. James a equilibrava a cada gesto entusiasmado que ela fazia. "Temos que contar para as pessoas", disse ela. "Precisamos. Como podemos não contar? Talvez nós devêssemos." "Não!" exclamou Amélia, os olhos arregalados com a revelação. "Não podemos contar a ninguém. As pessoas vão estragar tudo, porque é isso que as pessoas fazem." Amélia olhou para as margens do terceiro lago. "Não. Ela é nossa. Por enquanto. Pelo tempo que a gente quiser, ela é nossa." "Está bem." James riu. "Preciso dar uma olhada no andar de cima." "Ah, você precisa. Precisa mesmo. Quantos cômodos tem lá em cima?" Amélia tirou o traje enquanto respondia. James ficou olhando para onde o tecido vermelho do seu biquíni encontrava sua pele macia. "Sit? Acho que são 7 cômodos lá em cima. 3 de cada lado. E o do meio. O quarto de vestir. O banheiro. Nunca estive em um quarto como aquele. Vestidos em todos os cantos. Uau! É uau! Tentei abrir uma das janelas." "Quila." Ela apontou para baixo. "Tentei acenar para você, mas a mangueira era só até onde ela ia." "Você usou a mangueira toda?" "Usei." "Não ficou com medo de que ela se partisse?" "Não. Eu não estava me importando." "James. É de tirar o fôlego. É a coisa mais incrível que já vi." Ela terminou de tirar o traje. Seu corpo sêminu brilhava sob o sol fraco. James podia contar as gotículas em sua pele. "Não podemos simplesmente passar a noite?" perguntou ela. "Como assim?" "Não", disse ela franzindo a testa. "Acho que não podemos. Mas, cara, isso seria incrível. Passar a noite aqui. Lá dentro. Mas é impossível, não é?" James riu. "Você realmente se divertiu lá dentro." "Eu me diverti. De verdade. E senti medo. Muito medo. Mas em momento algum senti que estava correndo perigo. Sabe? Emocionante." James viu epifania nos olhos dela. Imediatamente voltou a ficar emocionado. "James", disse ela agachando-se na frente dele, que tentou não olhar para a calcinha do biquíni dela. "Isso é algo que venho procurando a vida inteira. Uma coisa tão absurda que ri na cara de todas as coisas sensatas no mundo. É impossível. Mas está aqui. Podemos ficar com ela?" "Podemos ficar com ela", repetiu James em sua cabeça. "Como se estivéssemos namorando. Não mais apenas saindo. Agora estamos namorando." "Podemos", respondeu ele sorrindo. "Podemos ficar com ela. E vamos ficar. Ela é nossa." "EBA!" exclamou Amelia. Ela se inclinou para a frente e o beijou na boca. Então seus lábios se abriram e James sentiu sua língua delicada serpentear sobre a dele. Quando ela se afastou, James estava mudo de espanto. "Mas Amélia, não. Precisamos de outro traje", disse ela. "Precisamos descer lá juntos." James assentiu, como se quebrasse um feitiço invisível. "Precisamos nos beijar de novo. É isso que precisamos fazer." Amélia olhou para os lábios de James. Eles se beijaram outra vez. "Precisamos de equipamento de mergulho", disse ele quando se afastaram. "É. 2 roupas. Devemos fazer aulas?" Eles fizeram planos a esse respeito. Tostaram no sol. Nadaram por cima da casa. Remaram de volta.
Conversaram sobre a casa durante todo o trajeto. Era impossível falar de qualquer outro assunto. Tio Bob estava esperando por eles na margem, os pés descalços na pequena praia de areia. O que vocês dois fizeram com a minha canoa? Perguntou, olhando para a pintura descascada, os amassados, o traje doido de mergulho entre os bancos. James e Amélia se entreolharam rapidamente. James abriu a boca para mentir, mas Bob ergueu a palma da mão. Não tem problema. Não fazem ideia de quantas coisas eu quebrei antes de fazer 20 anos. Vocês estavam mergulhando? Tio Bob balançou a cabeça, sorrindo. Garotos malucos. Acharam algo legal? O sol brilhou no rosto queimado deles. Surpresa brilhou em seus olhos. Não, disseram em uníssono. Capítulo 19. Eles se apaixonaram lá no terceiro lago, debaixo da superfície, explorando a casa impossível, mergulhando juntos, melhorando as habilidades que haviam aprendido no curso de mergulho, almoçando na canoa, dormindo na canoa, tomando sol na canoa, explorando o corpo um do outro na canoa também. Em algum momento, eles pararam de vez de olhar para as margens. Eram próximas demais da realidade, parte do mundo real que deixavam para trás toda vez que visitavam o terceiro lago e a casa no fundo. Eles não ficavam em silêncio. Não estavam se escondendo. Eles brincavam. De casinha. Tio Bob não perguntou mais sobre as marcas na lateral da canoa porque James a comprou dele antes que isso pudesse acontecer. 2 dúzias de viagens pelo túnel apertado haviam arrancado a maior parte da tinta verde, deixando marcas que poderiam ter sido feitas por um gato pescador gigante, até onde Bob sabia. James juntou $100 trabalhando para o pai e entregou o dinheiro a Bob junto com $10 extras. Para que é isso? Perguntou o tio, o sol fazendo franzir os olhos naquele dia. Por atracar aqui na sua casa. Não precisa fazer isso, James. Eu sei que não. Mas é muito legal da sua parte deixar a gente guardar a canoa aqui. Se Bob percebeu qualquer mudança nos adolescentes, ele não mencionou. Mas James e Amélia não queriam correr riscos. E se Bob ou qualquer outra pessoa tivesse lhes perguntado o que os interessava tanto nos lagos, em andar de canoa, James e Amélia estavam preparados para mentir. Minta, falou Amélia certa tarde, o sol alto acima das montanhas. Eles balançavam os braços por cima das bordas da canoa, seus dedos roçando a água fresca. Com certeza, disse James com os olhos fechados, a cabeça apoiada no banco da frente. Tinham deixado livros na canoa, mas nenhum dos dois os lia. Quando não estavam lá embaixo, falavam sobre estar lá embaixo. Seria mais fácil se a gente não tivesse que ver todo mundo o tempo inteiro. Tipo no trabalho. Em casa também. Sabe o que é mais fácil do que mentir sobre o que você está fazendo? Não ver as pessoas que vão perguntar o que você tem feito. Amélia virou-se para olhar para ele. Teve uma ideia. Que tal uma balsa? James abriu os olhos. Ele olhou para a margem e notou as árvores. Já haviam conversado sobre querer um pontão, algo grande o bastante sobre o qual pudessem se esparramar. Podíamos ancorar no telhado, disse James. Um barco maior não passaria pelo túnel estreito, mas construir uma plataforma que ficasse ali podia ser tão bom quanto. Podia ser melhor. Vamos precisar de um machado, falou James. E muita madeira. Corda. Das fortes. De que tamanho deveria ser? Do tamanho que a gente quiser, eu acho. James inclinou-se para a frente e beijou Amélia, um beijo que durou muito tempo. Quando se afastou, abriu um sorriso. Você é sensacional, Amélia. Uma balsa. Sem discussão, eles vestiram novamente suas roupas de mergulho, ajudaram um ao outro a ajustar seus cilindros de oxigênio, prenderam as máscaras à boca e mergulharam no terceiro lago. Juntos, nadaram até a meia porta da frente. Passaram pelo hall, pela sala de jantar, pela sequência de salas de estar e pela cozinha tão grande quanto o chalé do tio Bob. Nadaram pela biblioteca, parando na janela, direcionando a luz de suas lanternas para o vidro, apontando para peixes que emergiam da escuridão como coelhos fariam em um jardim de flores. Nadaram por todos os cômodos do andar de baixo e então, de mãos dadas, nadaram o mais rápido que podiam escada acima, pelo corredor comprido de uma porta só. Nadaram para dentro do quarto de vestir e através dos quartos de dormir e por uma porta que levava ao sótão no segundo quarto do lado leste. Nadaram para dentro do sótão através do beiral estreito que cercava o cômodo como catacumbas, como um único corredor, como a extensão lógica do caminho em que estavam e tinham estado desde que tio Bob lhes mostrará o básico sobre a canoa que já fora dele. Para Amélia e James, tudo isso parecia parte de um mesmo momento, ou talvez de um mesmo túnel. Alguns trechos eram ensolarados, outros pichados, mas a maior parte da jornada era debaixo d'água, nadando cada vez mais para dentro da casa. Capítulo 20. Eles construíram a balsa, um retângulo robusto de 2,70 m por 1,80 m de toras desiguais, amarradas com fios suficientes para formar uma segunda camada, um cobertor de corda. Encontraram a madeira nas margens arborizadas da costa.
Arrastaram troncos pesados pela lama e pelo mato, carregaram-nos nos ombros, cantando a música dos 7 anões. Eles derrubaram uma árvore. Porque James achava que a balsa precisava de uma peça forte no meio, para que, se tudo falhasse, se a corda de algum modo se desamarrasse e todo o resto saísse boiando, eles ainda tivessem aquele único tronco sólido para se segurar, para reconstruir em volta, chamar de lar. Passaram horas trabalhando, nadando acima da casa, seus pés descalços perto do telhado, quase a ponto de conseguir ficar de pé ali. Eles se revezavam, ficavam exaustos, riam, debatiam, felizes por estarem construindo a balsa, um lugar onde poderiam dormir, perto da casa, tão perto que era quase como ser dono dela, ou talvez exatamente como ser dono dela no fim das contas. Quando haviam terminado, quando o último nó foi dado, Amélia prendeu a ponta de uma corda independente na ponta saliente da tora do meio e James mergulhou, nadando com a corda em volta da pequena chaminé da casa, enfiando-a debaixo do cume de tijolos em seu topo. A sensação foi ótima, disse ele a Amélia quando rompeu a superfície de novo, mandando marolas na direção da canoa, na direção da balsa também. Parecia que haviam feito jardinagem, ou construído uma extensão, ou no mínimo, haviam acrescentado um acréscimo à casa, disse Amélia, colocando um colchonete e um cobertor em cima das toras desiguais. Quem-sameru a canoa na corda que prendia a balsa à caça. Então se sentaram na beirada da balsa e deixaram os pés descalços e os tornozelos balançando dentro d'água. Amelia o beijou. Segurou o rosto dele e o beijou até ele se deitar. Ela rastejou para cima dele e continuou beijando. James a beijou de volta, passando as mãos pelos ombros dela, pela base de suas costas, por suas pernas. O sol os bronzeava enquanto Amélia montava em James. Ela colocou as mãos dele em seus seios. James estava ofegante, traçando o formato por baixo do biquíni e apertando-os, beijando o pescoço dela. Amélia abriu o sutiã, deixando-o escorregar pelos ombros, deixando-o cair nas toras que o sustentavam. James beijou seus seios, sentiu o gosto da água do lago, imaginou se todos os momentos com Amélia ficariam eternamente conectados ao gosto do terceiro lago. Eles escorregaram mais para perto da beirada da balsa. James, que estava com as mãos na bunda de Amélia, tentou rolá-la para baixo, com muita vontade de ficar em cima dela, abrir suas pernas, sentir a força de suas coxas contra o corpo dele. Beijou o pescoço, os ombros, os braços, as pálpebras dela e tudo o que estava à vista. Amélia gemeu em resposta e James finalmente conseguiu deitá-la de costas. Ele se curvou para beijar a lateral do seu corpo, sua coxa para mordê-la. Com a cabeça inclinada na direção da casa, ele olhou pela beirada da balsa, através da superfície da água, onde o sol iluminava o telhado, e encontrou um único olho encarando-o, alguém agachado em cima do telhado. "Ai, Murda!" exclamou James, aproximando-se do meio da balsa, indo para longe da beirada, para longe de Amélia, para longe da água. O que foi? O que houve? Amélia levantou-se depressa e ficou de joelhos, rastejando para a beirada da balsa. Viu o olho se mexer e então sumir. Ela ficou olhando fixo. James se aproximou dela e ficou olhando também. Seus ombros se tocaram, mas em vez de se sentirem seguros por estarem tão perto, os dois se afastaram do contato. Escuridão abaixo. Nada no telhado. Até que ouviram uma pancada na água a 1 metro da balsa e ambos gritaram quando um peixe saltou e logo mergulhou de volta na água. Meu Deus! Gritou James. Houve uma pausa entre eles. Enquanto a água se acalmava. Então os dois começaram a rir. James estava com a mão no peito nu e alternava entre rir e ofegar, do jeito que as pessoas fazem quando não estão mais com medo, mas um pouco do susto permanece. Caramba, disse Amelia. Você me assustou. Por um segundo eu realmente achei que tinha visto alguma coisa. Eu também. Vi um olho de peixe. Eu também. Eles riram de novo. Amélia não tentou cobrir os seios e James não conseguia parar de olhar para ela. Não queria parar de olhar para ela. Deitaram de barriga para baixo, lado a lado, o rosto deles acima da beirada da balsa. O sol estava quente em suas costas e seus reflexos eram escuros e ondulantes. Talvez tenha sido uma coisa boa o que aconteceu, disse Amélia, falando para o reflexo distorcido de James. Ele entendeu o que ela quis dizer. Quão perto eles tinham estado. Amélia respirou fundo. Você acha que a gente devia transar lá? James ficou olhando para o reflexo escuro de Amélia. Os olhos dela cintilaram por um segundo antes de voltarem a escurecer. Na casa? É. Por que não? É especial para nós. Especial para nós. Isso era verdade, mas James mal conseguia acreditar que eles estavam tocando naquele assunto, ainda mais discutindo onde aquilo seria feito. Nossa primeira vez, disse ele. Seria a primeira vez dos dois. Na casa. Ele olhou para ela. Isso é possível, não é? Perguntou. Quer dizer, debaixo d'água as pessoas conseguem fazer isso? Acho que sim. Ambos com 17 anos. Ambos virgins. Mas ambos dizendo sim. Então está bem. Vamos fazer isso. Vamos. Eles não transaram naquele dia. Em vez disso, nadaram, exploraram, fizeram ajustes na balsa, almoçaram, jantaram e, pela primeira vez, dormiram em cima do terceiro lago, no escuro, escutando os grilos e os sapos, uma pequena sinfonia da vida gritando das margens na base da montanha. Ouviram peixes irromperem na superfície e mergulharem de volta. Pensaram no olho oscilante que tinham visto perto do telhado.
Observaram o luar e ficaram hipnotizados com os desenhos que ele formava. Havia padrões hipnóticos em tudo ali. Os sons, os cheiros, as paisagens. E os sentimentos também, de se abraçar debaixo de um cobertor fino flutuando. Mas não para longe da casa. Flutuando para o sono. Atados à casa. Amorados. Eu te amo, Amélia, sussurrou James. Mas ela já estava dormindo. Já estava flutuando no meio do terceiro lago.